Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui. Eu sou Gabriel Amaral e vamos falar, cara, das possibilidades que o senhor Marcon, vulgo Marcão, tem para poder escalar esse time do Fluminense nas primeiras rodadas do time do Campeonato Carioca. Vou deixar o Marcão aqui no cantinho. Eita, Marcão, vou botar o Marcão aqui no cantinho, né? Vai ser o treinador, né? Para quem não sabe, o Fluminense vai estrear, jogar ali provavelmente as primeiras 3 ou 4 partidas do Campeonato Carioca com uma equipe que não é a principal. E vamos ver aqui o que o Marcão pode escalar, né? Os jogadores ali, efetivamente, do Fluminense ainda estão de férias, né? Voltam só no dia 23, só na semana que vem. A maioria dos jogadores está sem número, tá? Porque provavelmente vão utilizar números ali genéricos e tal. Alguns estão com número que já tinham no ano passado e eu acho que não vão mudar. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, vamos falar um pouquinho aqui. Óbvio que o goleiro deve ser mesmo o Felipe Alves. Acho que a única chance dele escalar o Vitor Eudes seria... vou botar o Vitor Eudes aqui. Seria se ele fosse revezar ali de alguma maneira, querer dar um minuto pro Vitor Eudes, mas o Felipe Alves me parece a escolha óbvia, né? Até porque vai ter que ganhar minutos. Entre zagueiros, aí a gente teria as seguintes opções. Felipe Andrade. O Manuel tá aqui como opção, mas ele não é uma opção agora pro início do Carioca. Porque o Manuel, ele já tá podendo treinar, lembrando, o Manuel foi suspenso por doping, né? Foi considerada que era uma contaminação sem querer, né? Foi doping acidental e por isso ele pegou poucos meses ali de punição. Então ele já pode treinar, mas ele só pode jogar em fevereiro. Se for contar ali, inclusive, os 8 meses de punição dele a partir da data ali que saiu a notícia, dia 19 de junho, então ele só voltaria a partir do dia 19 de fevereiro. Então ele tá aqui, vai estar treinando e tal, mas provavelmente não joga com esse time aqui. A gente tem também a opção do zagueiro Davi, do Luan Freitas, do Kaique Almeida e do Antônio Carlos, tá? Essas são as opções de zagueiros que a gente tem para essas primeiras rodadas. O Luan Freitas é um zagueiro mais pela direita, o Davi, pelo menos jogavam assim na base, né? O Davi mais pela esquerda, o Kaique Almeida é canhoto, muito jovem, 18 anos. O Antônio Carlos, na teoria, assim, até pela experiência e pelo tempo que os dois têm ali de moral dentro do elenco, a zaga titular seria Antônio Carlos e Felipe Andrade, uma zaga que já atuou. O Antônio Carlos chega com um status ali de time principal, de brigar por uma vaga ali no time titular, e o Felipe Andrade é o moleque que rodou o Brasil inteiro, mais relacionado a mais de 30 jogos, entrou 8 vezes em campo com o Diniz, então tem uma certa moral, já jogou nas duas laterais, inclusive. Só que com o Antônio Carlos ainda não garantido para essa estreia, pode ser que pinte um outro zagueiro, e aí eu chutaria que a chance... Eu acho que o Marcão vai numa linha das chances da vida, tá? O Marcão não tá tirando nada da cabeça dele, não. Ele tá muito alinhado ainda com o Diniz, né? O Marcão não é o treinador do Fluminense. Ele tá ali só fazendo serviço enquanto o Diniz não volta. Então, sem o Antônio Carlos, eu chutaria que ele vai dar uma chance pro Luan Freitas. Com o Antônio Carlos... Se o Antônio Carlos estiver disponível para a segunda rodada ou para essa primeira rodada mesmo, eu ainda apostaria que pode pintar um Luan Freitas e Antônio Carlos e o Felipe Andrade surgir nas laterais, tá? Como lateral direito, porque ele já atuou como lateral. Para as laterais, as opções... olha, Jesus. Mas vamos botar aqui o time que eu acho que vai entrar mesmo, que é o Antônio Carlos e Felipe Andrade, tá? Para lateral direita, a gente tem Jesus... Não é o hino do Flamengo, não. É Alexandre Jesus mesmo. Johnny. Lucas Justin. Esses daqui para a lateral direita. Como eu falei, tem o Felipe Andrade. E para a lateral esquerda, a gente tem Rafael Monteiro, que na base era conhecida como Rafael Reis. Marcos Pedro e Cris Silva. Vamos lá, a gente já tem algumas noções. O Rafael Monteiro é muito novo da base, acho que tá ali mais para ganhar experiência mesmo. O Marcos Pedro foi emprestado pro Volta Redonda, inclusive durante o ano,
por lá. Chegou a atuar, disputou posição, enfim, não teve um destaque dentro do Volta Redonda. Perdão, ele foi emprestado Volta Redonda e depois pro Londrina. Não teve um destaque nem no Volta Redonda e nem no Londrina. Jogou a Série B pelo Londrina, foi titular um determinado período, na reta final perdeu a posição, enfim, então complicado, não é, mas é da linha daquela linha dos jogadores que tem ali 20, 21 anos. Eu acho que vai seguir a mesma lógica, o Cris Silva vai ser titular. Tá voltando aí de um empréstimo com a Chapecoense, onde também não se destacou, mas penso que o Fluminense meio que sabe que o Cris Silva não funciona, né? Não vai funcionar. E aí, numa dessa, para um jogador da idade dele, se vai que faz um bom início de Carioca, aí você vai falar, pô, Gabriel, você acha que o Cris Silva vai ser usado durante o ano? Não, dá pra passar isso pra alguém, entendeu? Dá pra pelo menos se livrar do salário. Tá sendo pago. Né? Enfim, vende pra alguém assumindo as prestações, né? Igual carro financiado, sei lá. E acho que entre os três ali é o que tem mais bola mesmo pronto para poder jogar pensando em ganhar os jogos. Na lateral direita, pelo amor de Deus, Alexandre Jesus. E o Johnny e o Justen, cara, o Justen apresentou mais do que o Johnny até agora em profissional. O Johnny foi emprestado pro Red Bull Bragantino, praticamente não jogou, ganhou-se um hype ali no Johnny por conta de uma copinha que ele nem foi tão absurdo assim. Mas, enfim, é um jogador que, vai lá, cara. Eu não tenho muita esperança no Johnny, não, assim. Acho que nenhum desses... Eu acho que vai o Justa, inclusive, que já jogou e já treinou com o Diniz algumas vezes. Eu acho que, inclusive, dessa linha aqui, eu ainda diria que a zaga me dá bastante esperança ainda, um pouco menos no Davi. Mas o Luan Freitas, o Kaique Almeida e o Felipe Andrade tem bola, são bons jogadores, não sei se vão vingar e tal, mas as laterais... Assim, ainda bem que a gente tem Marcelo, Diogo Barbosa, Guga e Samuel Xavier. A gente tem uma segurança tranquila nas laterais, ainda tem o Calegari ainda, que não tá nesse grupo aqui, porque o Calegari volta de lesão só ali em março, mais ou menos. Aí pro meio de campo, a gente tem Edinho, Doman, meio que de volantes são esses daqui. Assim, Edinho e Doman. O Doman vem da base, né? O Edinho estava emprestado no Avaí nessa temporada. Também foi outro que não atuou muito ali e tal. Enfim, jogou 7 jogos aqui agora. Fez o Carioca pelo Bangu, voltou pro Fluminense, viajou para alguns jogos, não foi aproveitado. E lá pelo Avaí só foi jogar mesmo na reta final, no segundo semestre ele só. Algumas partidas, enfim, acabou não... Depois foi jogar a Copa Santa Catarina no final do ano. Então, também não funcionou muito bem por lá, jogando a Série B pelo Avaí, não. Tem Edinho, tem o Doma, e aí, assim, tem o Thiago Henrique, que eu confesso que conheço pouco. Então, se eu conheço pouco, eu vou imaginar que ele não joga. E tem o Wallace. O Wallace é uma situação complicada, porque faz parte daquele time que eu citei como um ótimo time, etc. A galera ali da geração 2001, 2002, mas o Wallace, até agora, nada, né? Até agora, no Fluminense, teve poucas chances. Nas poucas chances que teve de treinar ali, teve confusão e tal, enfim. Não é um jogador, diria eu, que tem uma disciplina tão forte. Foi emprestado pro CRB em 2022. Foi mal no CRB. A ponto do presidente do clube ter me dado entrevista falando que ele se achava maior do que o clube. Enfim, ficou puto porque foi reserva, arrumou confusão, voltou, foi emprestado pro ABC de Natal para jogar a Série B de 2023. O ABC foi lanterna e ele também foi, assim, também teve questões de mau comportamento. Parece ter bola, mas assim, é um jogador de 21 anos que já tem uma cirurgia no joelho e que não tem quase jogo nenhum pelo profissional no Fluminense. Se entrar na onda das últimas chances, pode ser que a gente veja um meio de campo. Eu acho que o Doman vai ganhar chance. E aí a gente vai ver. O Wallace, ele era ponta na base, tá? Em alguns momentos ele foi um meia quase que ponta. Mas tem jogado ali de segundo volante também. Acho que pode pingar um meio de campo com Doman, Edinho ou Doman Wallace. Mas hoje eu apostaria que entra um Doman, Edinho. E aí você teria... No meio, Renato Augusto, mas aí você fala, pô, Gabriel, Renato Augusto? O Renato Augusto não deve jogar essa primeira rodada, talvez não jogue a segunda, então não vou roubar aqui agora no Renato Augusto.
Mas aí teria o Arthur, né, pra esse meio de campo. Acho que seria, entre aspas, né, um presente ali dado também pela comissão técnica ao Arthur, depois daquela fogueira toda que ele entrou contra o Vasco. Não foi mal pra cacete contra o Vasco, claramente não estava pronto. Depois de ter aceitado voltar pra base, ter rendido ali na base durante o ano inteiro, o Arthur van der Hoskes, difícil ele falar o nome dele completo, tá com 18 anos, faz 19 nessa temporada, agora em fevereiro. Assim, ele foi sempre um garoto muito precoce, né? Ele tava no Sub-17 com 14, 15 anos, tava no Sub-20 com 16, 17. Só que agora a mudança profissional é um pouco mais dura, né? Tem 18, tem um contrato ainda um pouquinho mais longo com o Fluminense. Agora é a hora de ser colocado no profissional, de começar a pelo menos fazer alguma graça ali no profissional. Mesmo que talvez não seja incorporado em definitivo no elenco no ano. Mas produziu uma coisinha ou outra, né? Porque até o Miguel produziu uma coisinha ou outra quando teve essa chance no início de 2021, né? Quando o Fluminense entrou com o Sub-23. Vai lembrar, aquele time que o Fluminense entrou tinha o Miguel, que depois se achou maior que o Fluminense, né? E tá lá hoje jogando no grande FC Sochi da Rússia. Mas naquele time tinha alguns garotos que depois viraram jogadores do time principal mesmo, tá? Gabriel Teixeira, que foi um jogador que foi protagonista do ano de 2021, dá pra chamar assim, né? Protagonista quer dizer lances bons e lances ruins, mas estava nesse time também aí do Carioca. Tinha nesse time também Kaique, também, o ponta Kaique, aquele time de 2021 que jogou contra o Resende também, deixa eu ver aqui, a escalação daquele jogo contra o Resende, tinha, inclusive, eu fui conferir aqui, tinha John Kennedy, tinha André, entraram ali no segundo tempo, o Kaique entrou, o próprio Arthur entrou também no segundo tempo também ali, o Alexandre Jesus fez gol nesse jogo. Enfim, então tem que aproveitar essas primeiras rodadas aí para fazer o nome. Como pontas, aí o Marcon teria, né? Pensando em pontas. Gustavo Apes, tricolor Gustavo Apes, jogador que já tá mais velho, já foi emprestado, foi comprado pelo Fluminense, o Fluminense tem um carinho enorme pelo jogador, ele também é tricolor, a gente sempre fala isso, mas Gustavo Apes está com 24 anos, né? Nesse ano agora faz 24 anos, ele é de 99, exatamente. Esse ano agora ele faz 25. Desde que ele chegou ao Fluminense, ele jogou 6 jogos ali pelo time principal durante ali aquele Brasileirão, quando o Fluminense poupava o time, teve uma lesão seríssima e de lá pra cá praticamente não jogou. Foi emprestado ano retrasado pro CRB, fez ali a Série B inteira, mas não empolgou ainda, mas é um ponta. Sei lá, acho que se entrar nessa de última chance, né? Tem o Gustavo Apes, que é canhoto, joga pela ponta. O João Neto, que é centroavante, mas também já jogou aberto pela ponta, também é canhoto. Lá pro lado esquerdo de ataque, ou seja, jogando com o pé invertido, tem o Isaac, e até tem um que eu não coloquei aqui, deixa eu adicionar ele aqui rapidinho, que seria o João Lourenço, né? Não sei se ele, dentro do que ele voltou da copinha, se ele vai pro jogo, como é que vai ser e tal, enfim. Mas é um atacante também que pode acabar sendo aproveitado pela ponta, mas acho que vai ser o Isaac mesmo titular, só adicionei o João Lourenço para tirá-lo. Acho que é possível a gente ver o João Neto pela ponta, e aí na centroavância a gente tem como opções Lelê, Samuel Granada e Cauã Elias, pelo menos essas são as primeiras opções. Cara, é meio óbvio de que vai ser o Lelê foi preparado, entre aspas, para poder render nesse início de Carioca, recuperar confiança e tal. Samuel Granada entrou num barco ali complicado de centroavante que não fez tanto gol e não se destacou tanto, e aí a idade começa a pesar. Ele teve um início bom ali no profissional do Fluminense, mas enfim, já rodou, já foi no Vitória, já tá com 23 anos, faz 24 anos esse ano. No Volta Redonda fez alguns gols no Carioca do ano passado, mas pouco foi aproveitado no resto do ano. Começa a ficar complicado, né? Porque a idade bate, né? A idade chega, né? E aí, enfim, é complicado. Na Série C, o Samuel Granada tô vendo aqui, fez 6 gols em 16 jogos. Vestindo a camisa do Fluminense, estava no Juventude, depois vestindo a camisa do Volta Redonda, e no Carioca de 22, jogando pelo Nova Iguaçu,
Ele jogou 15 jogos do Carioca e fez 6 gols. Então, assim, tem bons números em divisões muito inferiores, né? E o Cauã Elias perdeu o trem ali das 2 primeiras rodadas nessa confusão toda de renovação. Também não acho que seria titular, tá? Mas acho que seria uma ótima opção pro segundo tempo. Vamos ver se vão relacioná-lo ou não. Na teoria, num 4-2-3-1 basicão, né? A gente veria esse time aqui para a nossa estreia, ou pelo menos para as primeiras 2 rodadas ali do Campeonato Carioca. Felipe Alves, Lucas Justen, Antônio Carlos, Felipe Andrade, Cris Silva, Doman, Edinho, Arthur, Isaac, João Neto e Lelê. O que vocês acham desse time aqui? Óbvio, pode surgir algumas opções que eu não coloquei aqui, o Marcão dá uma surpreendida, pode mudar alguma coisa em relação a isso também, mas acho que é mais ou menos por aí o time que a gente vai ver contra Volta Redonda. Dê opiniões aqui embaixo no chat. Eu vou, esperando só acabar essa negociação ali do Terange, do Gabriel Pires, do Léo Chu. Encerrando essas 3, eu vou gravar um vídeo tipo esse, mas aí muito mais aprofundado, falando do Diniz, as opções que o Diniz tem no elenco, aí sim, do elenco principal do Fluminense pro ano. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve, tamo junto, até a próxima. Valeu!